Fala pessoal, aqui é o time do Rastro e a nossa análise de hoje vai direto ao ponto em um dos assuntos mais quentes do mercado financeiro. O resultado do Bradesco no primeiro trimestre de 2026. E o detalhe mais importante é que esses números saem hoje, logo depois do fechamento do mercado. A gente preparou esse mergulho profundo para entender os bastidores e os fundamentos do que tem tudo para ser uma das maiores histórias de recuperação que a gente já acompanhou por aqui. Então vamos lá, porque a transformação dessa instituição está sendo simplesmente gigantesca. O que mais chama atenção nessa história é a virada completa de narrativa. Sabe, para quem acompanha os bancões de perto, não é segredo nenhum que, até bem pouco tempo atrás, o Bradesco era visto praticamente como o patinho feio da bolsa. Era aquele banco problema que volta e meia decepcionava nas projeções. Só que o jogo virou, e virou rápido. Hoje ele se transformou na grande aposta da Viz. Para você ter uma ideia, o mercado trabalha com a forte possibilidade de que o Bradesco seja o único grande banco a conseguir melhorar o seu principal indicador de rentabilidade agora, na comparação trimestral. E para entender de verdade o peso dessa virada, a gente precisa falar sobre o ROI, que é basicamente o placar definitivo dos bancos. Em termos bem simples, o ROE, ou Retorno sobre o Patrimônio Líquido, é a métrica de ouro desse setor. Ele responde a uma pergunta super direta. De todo aquele dinheiro que os acionistas confiaram na operação, quanto o banco consegue efetivamente devolver em forma de lucro? Porque, vamos ser sinceros, não adianta nada ser uma instituição gigantesca se o dinheiro que está lá dentro não está rendendo bem, concorda? É a eficiência na veia, e é por isso que o ROE importa tanto nas análises. E os dados mostram exatamente o porquê de tanto otimismo agora. É uma progressão que chega a impressionar. A gente está falando de 9 trimestres consecutivos de melhora sob a gestão do CEO Marcelo Noronha. A operação saiu lá de um modesto 11,7% em 2024, rompeu o custo de capital no quarto trimestre de 2025, batendo 15,2%, e agora, para o primeiro trimestre de 2026, a consolidação fica em robustos 15,8%. É uma escalada consistente e muito resiliente, que resgata a confiança de quem investe. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. E toda essa eficiência se materializa em um número de respeito, 6,8 bilhões de reais. Esse é o lucro líquido recorrente reportado para o primeiro trimestre de 2026. E aqui tem um ponto crucial, tá? Esse não é aquele lucro artificial, inflado por truques contábeis ou por ganhos fora da curva na tesouraria. A gente está falando de um lucro de altíssima qualidade. Ele vem de margens fortes com os clientes e de um controle muito rigoroso das despesas. Ou seja, o motor principal do banco voltou a rodar liso. Mas aí você pode se perguntar, como eles conseguiram arrumar a casa tão rápido? É o que a gente chama de eficiência brutal, totalmente impulsionada por IA generativa. Porque, olha, essa recuperação não caiu do céu. Foi uma revolução estrutural muito bem orquestrada. O que explica grande parte dessa revolução é um salto assombroso de 94% na produtividade tecnológica da instituição. E o combustível para isso foi um investimento realmente pesado em inteligência artificial generativa. Eles começaram a aplicar IA em tudo, desde a linha de frente no atendimento ao cliente até o back-office, processando um volume absurdo de dados internos. Com isso, o banco conseguiu fazer muito mais usando muito menos recursos. Mas claro, uma mudança estrutural desse tamanho não acontece sem dor. A dura realidade de mudar a rota envolveu uma redução drástica, de 40 vezes, no custo de servir pelos canais digitais. Só que isso veio acompanhado do fechamento de mais de 1.600 agências físicas desde que o plano começou. Deixar de ser aquele banco de varejo físico enorme e inchado para virar um ecossistema digital enxuto é um processo que machuca no curto prazo, mas é absolutamente fundamental para a sobrevivência do negócio a longo prazo. E é exatamente essa estrutura mais leve que alimenta o fosso econômico do Bradesco. Em finanças, a gente chama de fosso econômico aquilo que constrói uma verdadeira muralha em volta da empresa, protegendo ela da concorrência. A anatomia dessa vantagem competitiva é dividida em 3 pilares imbatíveis. O primeiro é a Bradesco Seguros, rodando com um retorno sobre patrimônio na casa dos 21,9%, o que traz uma receita gigantesca que não depende das flutuações das taxas de juros tradicionais. O segundo é a força brutal deles nas pequenas e médias empresas, alcançando mais de 16% de participação de mercado. E o terceiro, a criação da Bred Saúde, que uniu planos de saúde com uma rede hospitalar verticalizada. Esse ecossistema todo cria um custo de troca muito alto para o cliente. É por isso que concorrentes ágeis e digitais como o Nubank, ou até os mais tradicionais como o Itaú, sumam a camisa para tentar replicar um modelo de negócios tão completo de ponta a ponta. Sabendo de todos esses fundamentos, a gente chega na hora da verdade, o valuation. Como o mercado está precificando essa ressurreição no estilo Fênix e o que isso significa para quem está acompanhando o balanço de perto. Para começar, vamos olhar para o que salta aos olhos. 70%. Esse foi o salto absurdo no preço das ações do Bradesco nos últimos 12 meses. Quem teve a visão de comprar a tese lá atrás, quando o banco ainda era tratado como problema, surfou uma onda gigantesca de valorização. Tudo isso ancorado na execução quase milimétrica do plano de recuperação do Marcelo Noronha.
E para melhorar, ainda tem os dividendos, um dividend yield de 7,6%. A gestão aprovou a distribuição de bilhões de reais para 2025 e já sinalizou que vai manter essa previsibilidade de pagamentos bem gordos para 2026. Mas aí entra a grande questão que está dominando os debates do mercado hoje. Será que esse rendimento de 7,6% ainda justifica uma compra de olhos fechados, mesmo depois de a ação já ter disparado incríveis 70% no ano? Para responder isso, a gente precisa colocar na balança, de forma bem imparcial, os catalisadores de um lado e os riscos do outro. Do lado otimista, a gente tem a continuidade dessa eficiência brutal com o uso de IA para cortar custos e o potencial de destravar um valor gigantesco com as sinergias na Bradesco Saúde. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira para os riscos do lado pessimista. A competição está cada vez mais feroz, especialmente com o Nubank batendo a marca surreal de 112 milhões de usuários e passando o Bradesco em número de clientes. Além disso, tem o eterno fantasma do setor de seguros, a inflação médica e a sinistralidade, que podem simplesmente devorar as margens do negócio de saúde se a gestão der um escorregão. Colocando tudo isso na mesa, os números que saem hoje, depois do fechamento, vão ser a prova de fogo para balizar o ritmo dessa ação nos próximos trimestres. E nós do time do Rastro encerramos a nossa análise deixando essa pergunta para vocês pensarem. Depois de subir tanto, o Bradesco ainda tem espaço ou chegou no teto? Acompanhe os números de perto e até a próxima.